sinceramente, de todos os países que estão disputando território agora, a Venezuela conseguiu ser um dos mais polêmicos. Principalmente indo porque a ONU está questionando isso, tem uma corte de justiça que está questionando isso, no caso a Corte Internacional, e até mesmo juntou muita polêmica, que está todo mundo falando sobre esse tema. Mas não se esqueça do fato de que simplesmente tem vários outros países que estão disputando, como a Rússia e a Ucrânia, no caso a Crimeia, e também as Malvinas pela Argentina. Então, resumindo, tem muito conflito, mas o porquê que o da Venezuela é tão apocalíptico assim? Querendo ou não, o da Venezuela considera-se um dos territórios mais ricos, e por isso se tem tanta disputa. Até mesmo pelo petróleo, pelos materiais ricos em petrarias e outras coisas também, como até mesmo a vegetação. Mas em específico que a gente tem é que é uma extrema cortina de fumaça para a Venezuela, principalmente nesse momento, porque assim, alguns dias para trás teve a questão que foi vários opositores perseguidos, a embaixada foi cercada e o Maduro fez tudo aquilo, só que assim, mesmo com isso, a questão do Esequibo foi praticamente um dos piores e mais falados. Porque depois que Maduro viu que essa polêmica ficou tão grande e tão alta, assim, ele precisava esconder isso, né? E a gente já viu que vários ditadores e várias outras pessoas, líderes no mundo, quando vê que o bicho tá pegando, cria uma cortina de fumaça. E para ele foi a questão de Esequibo. Por que ele foi ativar uma lei logo em cima dos momentos mais polêmicos que a Venezuela está passando nas eleições? Agora falando que Esequibo pertence à Venezuela. Porque até em dezembro já tinha sido feito um outro acordo. Primeiro que a Guiana e claramente a Venezuela assinaram um acordo que claramente mostrava que assim, ó, vai ter disputa, já que você está querendo disputar, mas assim, sem nenhuma fonte armada, ou seja, só disputa diplomática mesmo. E depois disso, a Venezuela foi lá e apresentou para a corte para julgar, para a Corte Internacional de Justiça para julgar essa questão da situação de Esequibo. E a corte teve uma primeira decisão, falando, olha, não tem como a gente anexar isso aí é coisa de doido, vocês estão inventando coisa da cabeça de vocês, não vai conseguir anexar esse território. E logo depois, agora, o Maduro vem jogar de novo para a Corte Internacional ir lá e julgar isso. E agora a Corte falou, tá bom, vamos julgar, não tem outra opção, vamos julgar de novo. Acredito eu que a decisão vai ser a mesma que já está acontecendo. Mas durante esse período todo, se volta todas as matérias, principalmente para a situação de Esequibo, esquecendo completamente as eleições na Venezuela. Está tendo, sim, muito caso e muita preocupação. Então, resumindo, todo o alarme que os opositores fizeram na Venezuela está sendo claramente esquecido e ignorado pelo cenário mundial. Isso só mostra que, assim, as pessoas esquecem o que está rolando na Venezuela e acabam deixando as eleições, e quando se vê, já tendo Maduro aí de novo, sem nenhuma manifestação contra isso, né, gente? Do mundo, praticamente, em relação a isso. Grande coisa é que nota de repúdio também não resolve em nada, né? Mas, assim, pelo menos mostra que está indignado com isso. Mas voltando para a parte de Esequibo. Essa situação tá tão apocalíptica de Esequibo que tá chegando até mesmo na parte da ONU. A ONU tá julgando isso porque pode, segundo ela, afetar a questão de diplomacia entre os países e soberania. Ou seja, tem vários territórios no mundo inteiro que são territórios que ninguém sabe de quem é o quê. Ou seja, vários territórios estão perdidos aí, que um país considera que é dele, mas tem outro acordo mais antigo que diz que é do outro, e depois mais interferências ainda. Então a ONU está analisando isso para ver se realmente isso aí não pode dar trela para outros países quererem tomar essas questões de região. E a gente viu que desde quando a Venezuela começou com isso, a gente já teve outras falas da Argentina e de outros países também falando que querem territórios que antigamente eram deles, né? E isso, querendo ou não, é um problema para a ONU, porque pensa, várias guerras em vários lugares por territórios. Não é uma coisa muito terrível? Pois é. Mas, o que acontece com a questão de Esequibo, né? Vamos voltar à questão de Esequibo. Meio que essa região aí está sendo disputada agora. A questão é que a própria Guiana, ela apresenta que essa região era deles. Enquanto ele era colônia do Reino Unido, segundo eles, lá em 1899 foi delimitado que aquela região, igual está partido até hoje, lembre-se disso, igual está partido até hoje, pertencia à Guiana, ou seja, numa decisão bem mais antiga.
Só que a Venezuela afirma que depois o Reino Unido ele conseguiu dar essa região para eles, ou seja, em 1966 foi aí, né, deliberada essa região para os venezuelanos, ou seja, aquela região não pertencia mais da Guiana. E acredite ou não, querendo ou não, a Guiana ainda era colônia do Reino Unido, ou seja, esse acordo, por um lado, certamente é válido, já que estamos falando de uma colônia, né? Então, até aquela época, eu acredito sim que isso poderia estar valendo. Só que depois, a Guiana deixou de ser uma colônia do Reino Unido, e quando ela deixou de ser uma colônia do Reino Unido, claramente liberou o quê? Um governo próprio. E quando liberou esse governo próprio, delimitou os territórios. Ou seja, foi feita uma outra delimitação. Ou seja, todo o acordo que tinha valido praticamente tanto pelo fato do Reino Unido quanto pelo fato da Venezuela, é anulado. Não tem como você contar isso. Nem a Guiana queria apresentar isso, nem o outro. Porque assim, o que conta é depois que ela ficou fora disso. Ou seja, depois que ela tornou independente, que delimita o que é o território. Ou seja, o que a gente vê até hoje no mapa que pertence à Guiana, tá? Mas assim, ficou uma bagunça tão grande aquela delimitação daquele território que assim, não prova nada também que seja dela. Para a gente ter assim, delimitado no mapa, tudo certinho, querendo ou não, segundo propriamente já que os dois estão apresentando provas de quando a Guiana ainda era uma colônia, acredito eu que eles vão julgar pensando nisso, ou seja, que a Guiana ainda é uma espécie de colônia, entendem? Tipo assim, vai ser analisado naquela época atrás, não na Guiana que a gente tem agora, que é totalmente diferente. Isso aí é algo bem complicado, porque assim, as provas que eles estão apresentando não tem nada a ver com a questão que está sendo feita agora, ou seja, tinha que ser apresentada uma coisa para a Guiana de agora, porque depois que saiu de uma colônia, resumindo, as regras são outras, você não está falando mais com o Reino Unido, gente, agora é Guiana para a Venezuela, não adianta você usar um acordo de uma colônia, mudou agora as regras todas do jogo, né? Mas a minha visão, assim, Maduro interessa por esse território? Sim, a Venezuela interessa por esse território porque é um território rico. Mas o mais interessante de tudo para a Venezuela nesse momento de equívoco é a cortina de fumaça tão grande que isso está virando, que está aí mascarando completamente as coisas horríveis que estão vindo nas eleições venezuelanas. Pois é, muita coisa aí vindo com as jogadas mirabolantes que Maduro vem fazendo ultimamente, né? Falas incríveis que o Maduro coloca, né, que mostram totalmente que muda o sentido do jogo, ou seja, colocando a fala dele mais em alta do que as ações que ele faz. Pois é, gente. Maduro com os seus golpes fatais, né, gente? Pois é. Hoje falamos um pouco sobre a questão de Esequibo, né, que está sendo um problema e principalmente as eleições venezuelanas também estão sendo um problema. E claramente estão sendo aí mascaradas. Põe no comentário o que você achou do vídeo, se você acha realmente como tem que valer aí essa questão da região de Esequibo. Você acha que tem que valer antes de ser uma colônia ou depois que virou uma colônia? Porque assim, regras mudam, tá? Estamos falando de uma colônia e estamos falando de uma república, então totalmente diferente.